Ah, que Dia! delícia acordadinha. Eu Bom dia, recebi minha a palavra amiga. também, que Deus me sustente. Foi para mim também. Amém. Eu recebo. Dani, que alegria te receber, minha amiga, minha pastora linda, diferentona, como ela fala, cheia do amor de Deus. Dani, você é pura doçura. Eu olho para você, eu vejo o favor de Deus. Eu vejo o favor de Ai, Deus. ai, que lindo. Mas é graça de Deus mesmo, porque eu fico. A maior dificuldade assim que eu tenho é me olhar no espelho e entender por que que Deus me ama, sabe? Por que que Ele me usa, por que que eu consigo, assim, eu falo do amor dele, porque essa é a maior dificuldade, assim, eu acho que de um escolhido, porque é muito difícil, porque nós somos tão falhos, né? Mas é tão bom saber que Deus, ele é tão, como eu falei para você, estranho, que ele nos olha além, ele consegue separar a Dani como está, da Dani como ela é de verdade, sabe? Por isso que ele insiste na gente. Isso ele faz com todos. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. É muito lindo. Eu também, para mim, quando a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, filha, a minha mãe falou assim, filha, Deus acredita em você. Eu falei, uau, como Deus acredita em mim. E é tão lindo que ele nos ama, ele olha para o nosso futuro, ele nos vê no futuro. Ele nos vê, Exatamente. além de tudo isso que a gente está passando, ou já passou. Dani, que alegria, que alegria. Eu vou sentar até aqui para te ouvir, para a gente conversar. O dia tá lindo hoje aqui. Tá lindo mesmo. Aqui também tá lindo o dia. Tá lindo o dia. Só não vou lá caminhar porque tá tendo obra aqui do lado, vai ser um barulho só, mas tá lindo também. Tá Dani, você está lindo. no Rio de Janeiro, nessa cidade maravilhosa. Estou no Rio de Janeiro, moro no Cidade. Recreio de Bandeirantes. Estou aqui nesse sol maravilhoso. E mais uma sexta-feira, agora feriado. A gente já está até acostumado, aqui é feriado, né? Do trabalho. E Dani, Só um que a gente está tão mês. acostumado a ficar em casa que a gente nem está mais ligando para feriado. Dani, hoje a gente está fazendo um mês de caminhada. Olha que Tô lindo. sabendo. Que ideia maravilhosa, como deu certo. E isso também, né? Quando tem a direção de Deus, as coisas vão fluindo, a gente não precisa correr atrás. A gente só vai fazendo e as coisas vão acontecendo, né? Isso é maravilhoso também. Isso é bom demais. Estou feliz de estar aqui com um mês de aniversário, que honra. Um mês de aniversário, Dani. Eu nem pensava que ia chegar nisso. Eu pensei, vai ser uma semana, a gente vai caminhar, tal, tudo. E confesso que quando eu pensei, às vezes, em assim, parar, eu falei, acho que, né, já cumpri o propósito, tudo. Aí o Senhor fala, não, e recebe cada mensaginha que diz, olha, eu tô em pé, descobri sua live, a gente tá junto. E isso é um combustível pra gente continuar, né, Dani? É verdade, é verdade. É um Você me, combustível. você me ouve bem, Dan? Me vê Estou te bem? escutando. E você, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô vendo bem. E aí, minha amiga, como é que tá a quarentena aí? Tá, assim, eu confesso que cansa um pouco, né? Dá uma canseira. No início, é engraçado que no início a gente fala assim, vou colocar tudo em ordem. Eu estava começando a colocar tudo em ordem. Mas depois de um tempo, a gente não quer nem mais colocar tudo em ordem, né? Eu vou ter tempo de ler todos os meus livros. Aí eu comecei lendo. Aí depois de um tempo já fica até cansativo ter tempo sobrando. Como a gente precisa de rotina, né? Como a gente precisa ter um propósito maior. É para tudo, inclusive para a vida no dia a dia, porque tem sido boa porque a gente tem estado em casa, mais em família, né? Eu tenho visto pessoas se unindo, a movimentação do ser humano, mas tem sido ruim porque a gente. E também porque a gente está dando mais valor ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia. Mas tem sido ruim porque exatamente, porque a gente fica cansado, cansado de ficar Cansada de parado. de ficar parada. Dani, esses dias, não tá travando não, né? Tá bom, a imagem tá Para bacana, tá mim tá tudo. bom também. Tá. Gente, vocês vão me falando aí que eu tenho uma equipe de produção que são elas mesmas que vão me orientando. Delícia. Dani, eu tava pensando esses dias, sabe? E até uma live que o meu marido fez, ele tava falando sobre isso. E vai reabrir. E quem que seremos nós quando tudo reabrir? Como vai ser o mundo depois de tudo isso? Será que a gente aprendeu a lição? Será que a gente melhorou? Será, o que, que a gente fez, né, com esse tempo que parou? Como é que você vê, Dani, quando tudo reabrir? Como você vê?
as pessoas? O que serviu tudo isso? É assim, o desejo no meu coração é que a gente melhore. Mas às vezes eu acho que eu começando, eu também, né? Sempre quando eu falo algo é por mim também. A gente tem uma memória muito curta, sabe? Para Esse é o negócio. aprender as coisas, a gente se empolga, cara, Deus, como eu falei, é muito estranho como ele insiste em nós, assim, a gente se empolga, a gente fala que vai fazer, vai acontecer, acontecem mudanças dentro de nós, mas aí quando o tempo passa, a gente vai esquecendo. Eu faço exercício diário de pedir a Deus para trazer a memória, não só as coisas que me trazem esperança, mas também tudo que eu já vivi, porque eu preciso disso para me disciplinar, para melhorar, entendeu? Para minha melhora. E a Uau. minha oração também tem sido nessa quarentena, durante essa quarentena, Deus, quando tudo voltar, eu preciso que sussurre em mim o que eu me propus a mudar. Uau. Porque eu preciso dessa intervenção diária de Deus, sabe? Eu sei da minha humanidade, eu sei da minha limitação. Então, eu não consigo falar assim, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, eu preciso disso. É igual uma promessa para Deus. Eu não tenho coragem de prometer algo para Deus, sabe? Assim, Deus, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Porque Ele sabe se eu vou cumprir ou não. É. Sabe, é Ele uma já coisa, sabe. ele já sabe. Então, às Ele vezes, sabe. eu tenho a sensação que se eu prometer, ele fala assim, igual Pedro, eu te amo, Jesus, eu vou morrer por você. E Jesus falou assim, na minha concepção, porque eu entro na história, Pedro, menos, não precisa falar tanto. Dá uma quietada aí, porque antes que o galo cante, você cantar, você vai me negar. Então já sei, não precisa esse exagero. E a gente tem essa mania de até provar esse amor para Deus, né? De achar que isso vai provar, Senhor, eu vou fazer, eu vou acontecer. Aí eu fico imaginando, Deus, Dani, menos. Então eu falo assim, Deus, a intenção do meu coração é deixar de fazer isso ou fazer aquilo. Me ajuda nesse processo. Me Olha que, ajuda, olha o que você está sussurra. falando, que coisa linda que você está falando. Você falou agora, né, aquela vozinha maravilhosa, você está dizendo, realmente, quando Pedro disse a Jesus, né, eu vou morrer por ti. Não, vamos lá que eu vou morrer por ti. Jesus diz assim, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quer dizer, ele prometeu algo a Jesus, que Jesus já sabia que ele não ia conseguir Não ia fazer, cumprir, não ia. mas nem isso, gente, olha isso, nem isso foi capaz de fazer o Senhor desistir de Pedro. Não foi capaz. Assim, ele é incrível. Nosso E Deus, ele é incrível. E assim, ele estava dizendo ali, Deus, eu te amo com amor ágape. Eu te amo. E Jesus está falando assim, cara, eu sei que você não me ama com amor ágape, até porque sou eu só que tenho amor ágape. Seu amor é falho, seu amor é filéu, então não precisa me prometer mundos e fundos, porque eu sei da sua limitação. Mas o meu amor, ele vai se aperfeiçoar no seu amor. Eu vou aperfeiçoar o seu amor no meu amor. Então, é porque a gente quer provar uma coisa para Deus e a gente não precisa provar nada para Deus, porque Deus sabe do nosso coração. Nós precisamos só ser de verdade, sabe? E eu fico imaginando Pedro, ele negou isso, Jesus já sabia dessa situação e depois ele morreu, Jesus, né, morreu. Imagina o coração de Pedro, as questões dele, dentro dele, as dúvidas e o sentimento de culpa, essa confusão toda. E eu ele também foi imagino isso, Dani. Eu também imagino isso. Imagina, cheio de conflito. Cara, eu neguei o cara. Meu Como é que Deus eu do céu, eu pude neguei. fazer isso? Eu andei com ele. Eu andei sobre Eu as vi. águas. Eu vi como é que eu pude fazer isso com ele. Imagina quantas acusações vieram na Muitas mente. Eu também acusações. penso. Eu também penso E assim. o interessante, por exemplo, Judas também traiu na mesma época, né? No mesmo período. Só que Judas não deu conta dessas acusações, né? Ele, Gente, olha ele, que precisa, ele, forte isso. ele não deu conta. Então, ele não deu conta de fazer o caminho de volta, de continuar a caminhar. Ele não conseguia nem se olhar no espelho. Mas quando a gente não pode retroceder, a gente não pode desistir, a gente tem que encarar, porque é no caminho que Deus vai nos tratando. Então, Gente, olha. Judas não deu conta. Judas não deu conta e entregou a toalha, jogou a toalha. Cara, que vergonha de mim. Que mal. Eu fico imaginando ele, cara, o que, que eu fiz? Tentou devolver a moeda, mas ele não falou assim, cara, mas como é que eu vou olhar? Como é que eu vou olhar para Jesus novamente, para os meus amigos? Eu não dou conta. Eu não dou conta disso e desistiu da vida.
desistiu de ser curado, porque dá trabalho realmente ser curado, dá trabalho você fazer o caminho de volta, dá trabalho você se reconstruir, dá muito trabalho. Tem que ter coragem, sabe? Tem que ter coragem. Até eu me lembrei do filho pródigo, que as pessoas ficam falando que, claro que ele largou a vida boa e foi viver, né, outras Os coisas, só que assim, prazeres, eu né? olho para ele e eu vejo um cara corajoso, porque ele estava inconformado com aquela vida dele. Então, ou ele podia se conformar, viver aquilo ali, mas não estava dentro dele. Ou ele teve coragem de experimentar a vida. Não estou falando que é certo, mas ele teve coragem. Ele teve coragem de experimentar a vida e foi viver o que tinha que viver. Só que quando ele viveu, só que quando ele deu conta, se deu conta do que ele tinha feito, ele caiu em si e ele ficou, cara, o que eu fiz? Eu preciso reaver, eu preciso consertar as coisas. Eu preciso. Ele arranjou um emprego, ele começou a planejar a sua volta. Ele teve uma coragem também para voltar. E ele foi até o Isso, pai. E a ele foi até o coragem. pai. Ele foi até o pai desarmado. Olha, eu posso ser seu empregado, eu posso ser qualquer coisa, mas assim, me aceita de volta. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu errei. Então, ele foi com aquela disposição até de começar de baixo, até para ser curado, sabe? É muito lindo isso. É muito. É, Coragem de pedir perdão, coragem de exatamente. dizer que errou, coragem de recomeçar, coragem de aceitar, porque a gente precisa ter coragem mesmo. Eu falo assim, coragem de pedir perdão a Deus, de pedir perdão à pessoa que você magoou, e dizer, olha, eu errei, eu vou retomar, eu tô aqui para reconstruir onde eu errei, onde eu preciso Uhum, retomar. E estar uhum, disposto a uhum. pagar o preço por isso. Isso é coisa de Exatamente. Deus. Está disposto a pagar o preço. O filho pródigo, ele teve a coragem e que ele estava disposto a pagar. Ele errou, mas ele estava disposto a pagar o preço. É para ser empregado, é para dar comida aos porcos, porque, segundo a lei mosaica, ou matava ou virava um empregado de porcos, não tem problema. Eu faço o que for para poder recomeçar, para poder ganhar sua confiança novamente, para poder. E Deus, que na verdade o Pai, né, o recebe cara, não precisa disso. Eu sei do seu coração, eu sei do que está dentro, do arrependimento. Então você vai mudar, você vai ser consertado no amor. Eu acredito muito que Deus nos endireita em amor, sabe? Você vai ser consertado no amor. E Pedro foi a mesma coisa, Jesus já sabia disso. E ele negou, eu imagino os conflitos dele, e depois, quando Salomé e Maria encontraram um anjo lá no sepulcro e mandou, ó, avisa os discípulos que Jesus já está esperando eles lá no lago de Nazaré. Só que é muito lindo que fala assim, avisa os discípulos e a Pedro. Olha o É. amor de Deus, e a Pedro. E aí, Para não Maria, deixar dúvida para Pedro, para não deixar exatamente. dúvida para Pedro. Que Pedro podia pensar, não, ele só falou para os discípulos, eu não me considero mais discípulo Exatamente. dele. Aí eu fico, gente, Deus é muito lindo. A gente tem que receber esse Deus, a gente tem que pegar a Bíblia. E quando eu humanizo os personagens, eu não tiro a divindade da Bíblia, mas quando eu humanizo eles, eu trago eles para perto de mim e eu consigo entendê-los melhor, sabe? Aí quando eu vejo essa história, para mim é uma história de amor, porque assim, aí eu imagino, sei lá, Salomé chegando na casa dos discípulos lá que estavam escondidos, né? Estavam arrasados, porque Roma destruiu o plano salvífico de Israel. E elas falam assim, cara, Jesus está esperando vocês lá em Genezaré. Vambora, vambora. Imagina o vucu-vucu das pessoas, botando a roupa e tal. Aí eu fico imaginando Pedro. Cara, o conflito dele, assim, tá esperando, mas eu neguei ele, cara. Que vergonha. Eu vou, não vou, Eu cara. falhei, eu Eu falhei. falhei. Gente, olha o que Deus está falando hoje pela manhã. É muito lindo, assim, eu falei, eu vou, eu não vou, e aqueles conflitos dele internos que eu me vejo com os meus conflitos, vou, não vou, aí de repente, sei lá, Salomé chega para ele, que eu tenho que entrar na história para entender, fala assim, Pedro, pô, tu não vai, cara. Aí o Pedro fala assim, Salomé, deixa eu te falar, me explica só uma coisa. Isso eu falando, né? Não tá na Bíblia. Como é que o cara falou? Como é que o tal cara de branco falou? Chama os seus discípulos, avisa os seus discípulos, assim, de um modo geral, ou ele falou assim, meu nome, o nome de alguém? Eu preciso saber isso, é muito importante para mim. Como é que Me conta os foi? detalhes, me conta os Me conte detalhes. detalhes, detalhes. Aí ela foi, sei lá, não foi Salomé, tô dando um exemplo, pode ter sido Salomé. Olha, ele falou assim, avisa aos discípulos e a Pedro. Cara, você imagina o coração de Pedro? Caraca,
Que maravilha! Só que ao mesmo tempo, como a gente é inconstante, como a gente estava falando da quarentena, ao mesmo tempo que deve ter vindo esse sentimento de Pedro, ai, que delícia, pode ter sido vindo também assim, ó. Caraca, será? Ele falou meu nome, será que é para chamar minha atenção, pra brigar comigo? Será que ele, pô, É para me exortar? Será que para é me para me exortar? expor? Me expor? Porque a gente é muito assim, né? A gente é muito instável, a nossa cabeça é louca, nossas emoções nos confundem. Cara, será que. No momento ele falou assim, cara, Deus de amor. E depois, não, será que é pra brigar? E ele continuou com o conflito e foi, né? E foi. E quando ele avistou Jesus, ele foi o primeiro. E eles comeram, beberam, curtiram. Aí no final das contas, Jesus já começa a falar com ele: Pedro, tu me amas? Aí imagina Pedro: caraca, eu não acredito que ele não lhe esqueceu dessa história. Eu tô aqui. Eu tô aqui curtindo, eu crente que que ele esqueceu e vai tocar nesse assunto. Ai, brincadeira, Jesus, tá de brincadeira. Tu me ama? Ah, amo. Tu me amas? Ai, meu Deus do céu. É, amo. É desconcertante, sabe? Foi desconcertante para ele. Tu me amas a terceira vez? Aí Pedro, Jesus, eu te amo com isso aí, com esse amor aí que eu tenho. E para mim, Jesus falou assim, cara, é isso mesmo. Eu queria que você entendesse que você é limitado. Sou eu, como eu falei, que te aperfeiçoo. E eu recebo Aleluia. esse amor, desse teu jeito, assim. Só não desiste. Que bom que você está aqui. E eu consigo te enxergar lá na frente, você nessa sua inconstância, mas em você eu vou constituir minha igreja. Sobre ti edificaria minha igreja. Você é rocha, Pedro. Olha que amor. Que Olha que lindo. amor. Que Deus é esse. Que não desiste de nós. E por nos enxergar além, ele investe na gente. Sabe? Então, eu preciso dessa. A gente está falando de quarentena, eu preciso dessas lembranças, de me alimentar dessa palavra, de ouvir pessoas, para eu não desistir no meio do caminho, Gente, o que para a eu Dani está entender. falando é muito lindo. Por quê? Porque ela está falando de Pedro, mas agora, você que está entrando aqui, quantos Pedros? Muitas vezes nós somos Pedros, nós Muito. negamos a nossa fé, no momento da dificuldade, sim, nós duvidamos. E mesmo duvidando, Deus conhece nosso coração. E olha como ela disse do filho pródigo, e de Jesus mesmo, que estava pronto para receber Pedro. Isso me emociona, Dani, porque o Senhor hoje, Ele está pronto para receber você de braços abertos. Amém. Você que está aqui nessa live, que quanto tempo que abandonou o caminho do Senhor, que tem história com Deus, você tem caminhada. Pedro tinha história com Deus, Sim. com Jesus, ele tinha caminhada. Você tem caminhada com Deus. Você já louvou, você viu o milagre, Deus já se manifestou na sua vida quantas vezes? E porque algum motivo a sua fraqueza te fez parar, Uhum. te fez negar. E hoje o Senhor está dizendo que coisa linda. Hoje o Senhor está dizendo que Ele está aqui, ó, de braços abertos. Ele mandou te chamar hoje de manhã. Ele mandou te chamar hoje de manhã. Hoje de manhã o Senhor mandou te chamar porque Ele quer de volta você. Quer de volta nos caminhos dele. Ai, Dani, que palavra linda. Como Deus é E lindo. Como você fala, Deus é fofo. Deus é um fofo. E essa coisa da gente desistir, como você falou tão lindo agora, você que tem uma história com Deus, já teve experiências com Deus e agora acha que não está mais o sentindo, né? Está distante. A gente tem uma ideia, porque a gente projeta, eu até me emociono, a gente projeta os nossos sentimentos em Deus. Por exemplo, Adão e Eva, eles tinham um olhar em relação a Deus, e quando eles caíram, né? Quando eles erraram, o que estava dentro deles é que mudou. Então, o olhar deles em relação a Deus mudou, mas Deus não mudou. Deus Aleluia. não mudou. Mas eles projetaram tudo que estava dentro deles para Deus. Então eles começaram a ver um Deus carrasco, um Deus mau. E isso se perpetuou até hoje. Mesmo com o advento da cruz, a gente ainda tem a gente não consegue viver pela graça. A gente ainda olha Deus mau, um Deus distante. Então, quando a gente está pecando, a gente acha que Deus está distante, sabe? A gente acha que a nossa oração não vai subir para o céu, porque a gente projeta a nossa vergonha em Deus, o nosso olhar em Deus, mas isso não é verdade. Deus, ele está de braços abertos para a gente, ele não vira as costas, ele está Aleluia. pronto como pai do filho pródigo para nos receber. E o mais lindo é que o resgate dele é sem palavras. Ele não chegou para o filho pródigo e perguntou: por que que você saiu? Agora você gastou, aí fez isso, fez acontecer. Não.
Não, o resgate dele é sem palavras e em amor. Mas isso não quer dizer que ele não cuide de nós e que não nos conserte. Mas ele entende que nós vamos ser consertados no meio do caminho. Então nós não precisamos ter vergonha de orar quando a gente está mal. Se a gente está se sentindo distante, busca Deus, porque Deus está ali. E ele sabe, ele olha para uma pessoa, por exemplo, a Vânia que está aparecendo agora, e fala assim, Vânia, eu sei que você não é isso. Você está isso, mas você não é isso. Você Então está vem. fraca, mas você não é fraca. Eu te Exatamente. fortaleço, eu faço isso. Dani, você está falando. Alguém escreveu assim sobre lidar com a condenação e o julgamento, tudo, porque foi o que Pedro vivenciou ali. E Exatamente. você sabe que houve momentos assim na minha adolescência que eu lutava para estar na igreja também, tudo. E eu lembro que a minha mãe dizia assim, sabe? Ela dizia assim, Nani, às vezes o diabo não tem nem que fazer força, porque você se acusa tanto. E às vezes é isso mesmo, o inimigo, a gente se acusa, a gente se condena e a gente coloca Deus bem longe, bem longe. Não, ele não vai mais me aceitar. Como é que eu pude? Eu conheço a palavra. Como é que eu pude? E olha como a pastora José, ele não jogou na cara do filho pródigo. Ele Não, só não disse aqui, jogou na cara. eu estou aqui para te amar. Eu estou aqui Exatamente. para te restaurar. Vem como você está. Essa frase para mim sempre marcou muito. Vem como você está, que eu vou te transformar. Eu vou tratar em você. E eu lembro que na minha adolescência eu orava assim, Senhor, me ajuda a vencer essa debilidade. Eu olhava para minha debilidade, Dani, e eu dizia assim, um dia eu vou olhar para essa debilidade e vou dizer, eu venci. Eu venci, eu orava muito sobre isso. E você está falando de algo muito importante, que quantas pessoas abandonaram o caminho do Senhor, não têm coragem de voltar, não tem coragem, pensando no julgamento, pensando, ei, o Senhor está de braço. Olha o convite, eu fico impressionada como o Senhor tem uma porção específica a cada manhã. Uhum, ele é E hoje lindo. o convite de Deus é, vem cá, eu quero você de volta, você é meu. Que coisa linda, Dani. Porque realmente Pedro se sentiu assim. Imagina na frente de todo mundo. Exatamente. E Deus estava ali. É porque, assim, até alguém escreveu aqui, a gente precisa de arrependimento profundo. A gente precisa, mas Deus é tão lindo que Ele conhece o nosso coração. Então, às vezes, o arrependimento profundo não vai ser aparente aos olhos dos homens, mas Deus sabe, sabe? Deus conhece. Então, o importante é ir, o importante é entender que Deus, você fez. É porque a gente tem uma, não sei, quando a gente também não tem uma relação com os nossos pais, com nossa família, a gente tem uma relação ruim nos pais julgadores, nos pais que não tem uma segurança emocional, é muito difícil a pessoa olhar Deus com Deus de amor, né? Então, assim, quando eu falo que Deus, ele nos recebe como nós estamos, não quer dizer que ele é permissivo, que ele é um Deus que compactua com o pecado. Não é isso, não é isso. Deus, ele é um Deus de sim, sim, não, não. Ele é um Deus correto que nós não conseguimos nem imaginar o quão correto ele é, porque a nossa humanidade não alcança, né? O quanto ele é Isso. justo. Mas ele é um Deus que nos conhece e ele sabe das nossas limitações. Então, ele sabe do que nós damos conta e do que nós não damos conta. Então, por isso que eu prezo muito, o desejo do meu coração é que cada um tenha o seu relacionamento com Deus, sabe? O seu relacionamento, não o do pastor, ou do pai, da mãe, o seu relacionamento com Deus, porque quando a gente tem o nosso Individual. relacionamento com Deus, Individual. individual, ele nos trata individualmente, nós começamos a conhecer ainda mais o caráter dele. Sabe? Ele é um Deus que quando a humanidade rompeu, quando Adão e Eva caíram, ele podia ter destruído tudo, mas ele em Jesus arregaçou as mangas e entrou nessa nossa confusão. É muito Espírito lindo. Santo. Ele se Espírito fez Santo. homem por nós. É loucura. E Jesus, ele experimentou todos os nossos anseios para ser um intercessor junto ao Pai. Eu fico imaginando a gravidez de Maria, que não deve ter sido fácil. As pessoas romantizam muito o nascimento de Jesus. Você imagina uma adolescente grávida, agora já é complicado. Ainda chega em Nazaré, um cubículo grávida do Espírito Santo. Oh, que sabe, já como José deve ter sido apontado, né, foi traído, Maria só dissimulada, como tiveres apontamentos, né? José teve vontade de deixá-la, porque imagina a pressão.
Não tinha internet na época, mas era um cubículo aquele lugar. Corria, corria, Imagina, a corria. E o fofoca corria, cidade contexto, pequena. contexto da época, tudo isso. Dani, é muito lindo. Alguém escreveu assim, eu queria me aproximar. Gente, eu falo assim, na minha adolescência, eu senti muito particular com Deus, a simplicidade que o Espírito Santo trabalha. Aonde você estiver agora, se nesse exato momento dessa live você fechar os olhos e dizer para o Senhor, Senhor, eu quero me aproximar. Gente, você não precisa nem dizer duas vezes, ele já está aí, ele já se Já aproximou. tá aí. Até esse desejo que você está tendo de voltar para o Senhor, ele provém de Deus. Ele nem é nosso, Exatamente. Até a provém do amor vontade de de Deus. adorar vem de ti. Sabe, ele espera ele espera os momentos para a gente estar mais. Porque a gente é cabeça dura, né? Moisés ficou 40 anos no deserto. Eu fico pensando, Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E ele falou, cara, vou ver o momento que ele está mais sensível para ouvir a minha voz. Aí um dia ele sai, cara, é hoje. É hoje. Deus não tinha esquecido de Moisés, nem dos planos dele. Aí foi, apareceu na sarça ardente, porque ele sabia que naquele momento Moisés ia escutá-lo. Gente, que amor é esse? Que Então, assim, amor é esse? Que é amor é loucura. esse? Então, voltando assim no nascimento de Jesus, você imagina a gravidez de Maria. Um dia ela estava bem, ai que bom que eu fui escolhida. No outro dia ela estava mal, porque largaram ela, não chamavam mais para festa, para WhatsApp, ela era julgada. Uma confusão. Então, ela devia ter tido depressão. Quando nasceu, as pessoas julgaram assim, aquele ali é filho do padeiro. Os irmãos sofriam bulimia na escola. Então, Jesus é muito louco. Jesus passou por tudo isso, desde o ventre da mãe dele. Por isso que ele nos entende. Então, quando a gente está mal, em depressão, tem sentimento de menos-valia, quando a gente foi rejeitado pelos pais, ele entende. E ele chega junto ao pai e fala assim, Deus, deixa eu te falar uma coisa. É difícil. Eu sei porque eu vivia. E olha que eu era Deus. Então, assim, alivia, alivia. Gente, olha que amor. Olha que amor é esse. Que amor é esse? E você que está aí, que está ouvindo agora, Deus está te chamando. Ele sabe Ai, das suas debilidades, ele sabe da sua pouca força, uhum. ele sabe das suas quedas, mas ele não está interessado nas suas quedas, ele está interessado em te levantar. Olha isso. Exatamente. É Ele muito não está lindo. interessado. Ele simplesmente hoje basta você dizer, Senhor, eu quero voltar para os braços do Pai. Eu não sei nem como voltar. Eu não sei, É. porque às vezes a gente toma caminhos que a gente perde o caminho de volta. Uhum. Sabe aquela historinha que contavam? Não sei se você lembra, uma historinha que pelo menos a minha mãe contava, do João e Maria que se perdia na floresta Na floresta. e que não sabia mais como voltar, porque jogou Voltar. jogar as migalhas, tipo, eu vou dar um passeiozinho, vou jogar aqui as migalhas, mas os passarinhos comeram. Não sei se alguém conhece essa historinha, mas eu ouvia muito a história de João e Maria. E às vezes, quando eu estava na adolescência, eu me sentia assim, como se eu tivesse pego um caminho bem longe, e eu não sabia mais como voltar. Como voltar? Como dizer assim, olha, eu errei, eu quero recomeçar. Tem que ter muita coragem mesmo, mas eu quero te dizer, olhe para Jesus, que hoje vai te ajudar a pegar o caminho de volta. Ele é o caminho, ele é a Uhum. verdade e ele é a vida. E ele está disponível. Olha o convite de Deus hoje, essa manhã. Do amor. É assim, ó, esse convite é para a Ju, que está falando agora, a Ju Silva, que fala assim: minhas limitações não me permitem estar mais perto do Senhor. Meu amor, as suas limitações não impedem o amor de Deus sobre a sua vida. A- as coisas para Deus, as coisas mais importantes para Deus, elas vêm em primeiro lugar. Então, assim, vai do jeito que você tá, com as suas limitações, que no caminho ele vai falando com você. Como é que a gente pode ser consertado se a gente está distante? Sabe, Deus nos quer perto, mas quando Ele nos aceita com as nossas limitações, com nossos pecados, não quer dizer, de novo, que Ele compactua, mas Ele sabe que nós precisamos estar perto para sermos moldados, para sermos aperfeiçoados. Quando Pedro fez o caminho de volta, ele falou: eu te aceito do jeito que você está, Pedro, e eu vou fazer você ser a minha rocha. Ele sabia Aleluia. que vem para perto, Pedro, que na caminhada, no você, o ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, que na caminhada eu vou te consertando. A gente não precisa estar pronto. A gente, na verdade, A gente nunca vai estar nunca vai estar pronto, pronto. exatamente. A gente nunca vai estar Assim, pronto. os nossos pecados, a gente tem que entender isso, os nossos pecados não são empecilhos para o agir de Deus na nossa vida. Só que quanto mais a gente pensar que são empecilhos, a gente fica longe.
A gente fica longe, quando a gente tá longe, a gente não tem como recomeçar, não tem como chegar perto, não tem como se consertar. E Por outra, isso que ele fala, venha como o, estás. o inimigo às vezes usa isso como uma cadeia para você não ir, para eu não chegar até Deus. Para quantos adolescentes, quanta coisa Deus está dizendo, escuta, vem como você está, porque você, não, eu vou, depois que eu deixar isso, que eu deixar o cigarro, depois que eu deixar a bebida, depois que eu parar, depois que eu conseguir, é que eu vou. Não, Senhor, você nunca vai conseguir. Essa é a verdade. Uhum, Sem Jesus, uhum. a gente não vai conseguir. Porque a gente consegue fazer coisas boas, porque Jesus está na nossa vida. E quando você continuar caminhando, quando você começar essa caminhada, sabe, você conhece Jesus, se você já conhece e abandonou, agora que você retornar, basta você dizer hoje é dia de retornar. Hoje o Amém. convite de Deus é retornar, filho pródigo. Ei, você, filho pródigo que está me ouvindo. Ei, você, Pedro, que está me ouvindo. Hoje Jesus marcou um encontro com você. Amém. Ele gritou o seu nome hoje pela manhã. Onde está a Maria? Onde está a Tânia? Onde está a Lu? Onde está você? Eu estou com saudade de você. Eu quero uma reunião com você hoje. Eu mandei te Amém. chamar. Eu mandei te chamar não para te julgar, não para te condenar, mas para te levantar. Você caiu, sou eu. Você caiu 8, eu te levanto 9. Esse é o Amém. nosso Deus. Esse é o Senhor. Ele nos ama tanto que ele foi à cruz por nós. Nós não Uhum. podemos banalizar esse amor. Um E a amor gente que foi à vai. cruz. Uma cruz por mim e por Exatamente. você. Que amor E, é e ele, esse? ele nos refaz, assim, tem uma história, eu gosto muito de história, né? Sou professora de história, e tem uma história de uma igreja de Berlim, em Berlim, chamada agora Igreja da Memória, não sei falar em, né, em alemão, e ela Nem foi, eu. ela foi em 1845, ela foi destruída por um ataque aéreo. Estava na Segunda Guerra Mundial, ela foi destruída. E esse vilarejo onde tinha essa igreja de Berlim, eles ficaram assim, a grande maioria das pessoas eram mulheres, crianças e idosos, porque os homens estavam na guerra. Então, quando aquela igreja ela foi destruída, atingida, os moradores de lá, daquele vilarejo de Berlim, eles ficaram arrasados, eles ficaram tristes demais com aquilo, e eles não tinham recursos, o período era precário, e é tão linda essa história, porque eles decidiram, mulheres, crianças e idosos, tinham poucos homens, eles decidiram sem recurso nenhum, sem nada, sem material de construção, sem nada, reconstruir aquela igreja. E eles reconstruíram, olha que lindo, com o que eles tinham, com os Espírito destroços Santo. da Oh, meu igreja, Deus. Oh, com meu as Deus. pedras que ficaram lá. Gente, olha, com tudo, com as Sim. migalhas, com tudo, com os entulhos, com tudo. Cara, a gente não tem cimento, não tem tijolo, não tem como chegar aqui. Então vamos usar o que nós temos. Vamos assim, cara, então é pedra, vamos levantar. Vamos... Gente, é muito lindo. Usando a nossa, a matéria-prima pode ser os nossos cacos, sabe, para Deus. Meu Ele faz isso. Deus. Não, Ele Dani, faz. repete isso. Repete porque É, alguém precisa ouvir isso. os, Eu os creio nisso. nossos cacos podem ser e são a matéria-prima para nossa Oh, aleluia. reconstrução, Aleluia. para nossa reconstrução. E nós precisamos começar de algum lugar. E às vezes nós só temos cacos para recomeçarmos, só temos pedaços, só temos dívidas, só Só temos restou dores, só pedaço. temos Só restou traições, só pedaço. temos tudo em nós, sabe? Mas a gente tem que recomeçar com o que nós temos. E eles recomeçaram porque eles tinham aquelas pedras quebradas. Não ia ficar com aquele material a igreja perfeita, mas eles precisavam de alguma maneira começar algo, né? Trazer esperança que a igreja, né, para eles. E eles começaram com o que eles tinham. Só que eles não tinham, é porque Deus enxerga além. Eles não tinham ideia que no processo, eles não pensaram nisso, eles só queriam recomeçar. Que no processo eles receberiam ajuda, ajuda grande, que a guerra ia acabar e que eles iam construir, e a igreja ia ser melhor do que era. Em 1943, se eu não me engano, a igreja foi totalmente reconstruída, melhor do que já era em 1845. Mas eles não Meu tinham ideia Deus. do que eles não estavam esperando a ajuda, sabe? Eles estavam querendo começar do que eles tinham. Então nós precisamos começar do que nós temos, dos nossos cacos, porque nós temos a certeza de que Deus vai estar no processo e que Ele enxerga além.
E que ele enxerga além. E agora sumiu. E que ele É. enxerga além. Então, você imagina, se eles não tivessem começado, aquele vilarejo não iria viver essa reconstrução total. Oh, meu Então, Deus. os nossos cabos, os nossos destroços são, sim, matéria-prima para a nossa reconstrução, para o nosso recomeço. E principalmente porque nós temos Deus. Aleluia, Principalmente porque aleluia. nós temos Deus. Então, ele vai pegando aqueles nossos cacos e vai. Quando eu falo de coxa de retalhos, eu falo da coxa de retalhos, que é a minha vida, justamente porque os retalhos estão lá. Os retalhos não foram substituídos. A minha coxa tem os retalhos com as minhas dores, com as minhas marcas, com tudo que eu vivi. Nada foi. Eu tenho marcas em mim. Nada foi Meu apagado. Deus. Nada foi apagado. Então, os meus retalhos estão lá aparentes e Deus vai dando novas formas, um novo olhar para esses retalhos. Ele vai juntando, ele vai curando. É isso que Deus faz na nossa vida. Gente, olha que coisa linda. Olha o que Deus está falando hoje. Ele sabe o que ele quer. Ele quer os teus cacos. Eu não sei qual foi. Porque às vezes a gente fica difícil, eu sou só um caco. Não sei qual foi a luta que você passou. Tão forte que só restou pedaços. Porque tem lutas que deixam a gente assim, em Exatamente. pedaços. Mas o grande reconstrutor, aleluia, o Senhor dos Senhores, hoje pela manhã, o puro amor, o verdadeiro amor que não lança fora, que não abandona, que não rejeita, que diz: vem como você tá, vem com a tua pouca força. Hoje o Senhor está pedindo os teus pedaços. Hoje Amém. o Senhor está pedindo os teus cacos. Ele vai usar como matéria. Não importa o cenário de destruição, de entulho. Ele está dizendo: deixa eu entrar, porque eu vou fazer desse deserto um manancial de águas vivas. Quem Amém. passar vai ver. Era ela? Era ela? Vai dizer: era ela. Olha o que Deus fez na vida dela. Você toma posse dessa palavra. Você que está me ouvindo, olha que palavra. Olha o que Deus está. Dani, a gente não combinou nada, Dani. Nada, nada, mas é quando a gente fala, primeiro ministra aos nossos corações, né? Então, assim, isso é uma palavra que eu fui estudando e fui fazendo, começou em mim. Aleluia. Porque eu entreguei, e, na verdade, várias vezes os meus cacos para Deus, sabe? Várias vezes, porque eu só tinha isso para oferecer. E igual aquela viúva, o que você tem em casa? Eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite, só tenho isso. E Deus fala assim, tá, me dá isso aqui. Me dá o que você tem. Me dá, alguém falou aqui da depressão, que está 5 anos com depressão e não tem como sair disso. Então, assim, entrega essa depressão para Deus, é o seu caco. É o seu caco, o seu desânimo, entrega, porque em Deus há uma reconstrução através da nossa Aleluia. destruição. Essa nossa comunidade, nossa casa, ela nasceu de uma destruição. Eu fiquei pensando Espírito nisso. Santo. Ela nasceu de uma destruição como esse bombardeio aéreo que a igreja teve, sem a gente esperar, sem a gente. Sabe, porque acontecem isso, acontecem também fatalidades que a gente é pego de surpresa, que a gente fica assim, O que pior, porque a gente aconteceu? fica sem saber o que fazer. E quando aconteceu esse bombardeio, principalmente na minha vida, recentemente, eu fiquei. Eu não tinha, nunca vai pensar, né? A gente não pensa. Então, o que eu fiz foi quando eu pensei nessa palavra. E entrei na história, e eu já conhecia um pouco da história dessa igreja, lembrei dessa igreja conhecida como Igreja da Memória. E eu falei, Deus, eu tenho isso daqui. É o que eu tenho. Inclusive, além desses cacos, eu tenho os meus cacos internos, as minhas desesperanças. Tem tudo. É tanta coisa. Eu te entrego, eu não sei nem o que fazer. E a nossa igreja nasceu disso, Espírito desses Santo. cacos. Esses cacos foram tomando forma, foram se juntando. Os cacos não eram tão cacos assim, e as pessoas foram tendo outro olhar, e de repente, eu E olhei assim, isso, o que isso? oleiro De uma, foi pegando de os uma dor, cacos. de uma destruição, nasce uma esperança. Uau! Aleluia. Aleluia, Esse é o nosso aleluia. Deus.
Esse é o nosso Deus. É um Deus que está todo instante falando, batendo na nossa porta. Eu te amo. Eu te fiz para um propósito maior. Eu não quero que você viva nessa condição. Eu não me esqueci de você. Oh, Eu não você me está ouvindo, esqueci de aleluia! você. Eu sei das suas dores, eu sei das suas limitações, eu sei do seu histórico, porque também tem muita gente que vive numa condição familiar mesmo, porque aprendeu assim, porque, sabe, ou porque a situação o levou a isso. Só que Deus, ele é um Deus que nos resgata. Glória a Ele não Deus. esqueceu de Mefibosete. Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, e um ia cuidar da família do outro, e Mefibosete foi para Lodebar, um lugar sem pasto, sem esperança. Ele ia ser um príncipe, e ele virou um qualquer e aleijado. E Espírito Santo. aleijado, sim. Ele não podia pleitear nem trono, porque ele era aleijado. E ele foi para um lugar esquecido, morando de favor. Eu fico pensando no Cida, na agonia que ele ficava sentindo. Se não tivesse acontecido isso, se a minha ama não tivesse deixado eu cair, se aquela dor dentro dele, ele estava esquecido. Esquecido. Espírito Santo. Só que Deus não esquece, ele lembrou a Davi da promessa que ele tinha feito a Jonas. E Davi Aleluia. foi lá, representando Deus nas nossas vidas, buscar Mefibosete. Buscar e restituiu todos os anos perdidos, porque quando Deus nos encontra, nos Aleluia. busca, ele restitui os anos que foram perdidos dentro de nós, que nós achamos não vamos mais dar conta, ele supera. Sabe, a gente fica pensando, não, mas agora depois de 10 anos, 5 anos, como alguém falou, o que eu vou viver? Deus, ele dá um jeito de alargar, estender os nossos dias, para nós experimentarmos a restauração nele. Aleluia. A restauração. Então, não desista. Entregue os seus cacos. Entregue do jeito que você tá. Vá do jeito que você tá. Vá com dor no coração. Vá com pecados. Vá. Apenas vá. Porque no ir, existe reconstrução. No caminho existe Aleluia. mudança. Existe restauração. Apenas queira receber o amor de Deus na sua vida. Mefibosete, ele teve dificuldade de receber o bem, a graça de Davi, porque ele se enxergava como um cachorro morto. Então ele teve que fazer uma metanoia, viver uma metanoia dentro dele. Então abra sua mente, entenda que Deus é Deus de amor, independente que você já tenha ouvido falar de Deus, do que você escuta que Deus castiga, que Deus ama. Entenda que Deus é amor. Eu vivo. Eu sei que Espírito Deus é esse. Eu Santo. sei que esse é um Deus que vai nos resgatar onde nós estamos. Aleluia. No Aleluia. início. E ele não pergunta. Ele vai nos curando e nos disciplinando no processo. E mudando o nosso jeito no processo. Porque ele Aleluia. sabe que a gente não dá conta de mudar assim. Então, rejeite essas vozes, rejeite essa voz interna dentro de você, essa acusação. Tire essa venda dos seus olhos, achando que esse Deus está distante e vai te pegar na esquina. Deus mandou o seu filho para morrer Oh, na cruz, aleluia. para haver novamente uma ligação entre você e ele. É para te restaurar e é para mudar a sua sorte. E ele muda a nossa sorte. Oh, que Deus maravilhoso. Você está ouvindo? Deus está hoje te convidando, me convidando. Deus tem planos. Os planos não mudaram. Oh, aleluia. A intenção de Deus conosco, o amor dele conosco. Olha que coisa linda. Hoje você está aí, você acordou e você perguntou o que Deus quer de mim. Será que Deus esqueceu de mim? Não, eu fiz tanta bobagem. Talvez você falou, pastor, você não me conhece. Você não sabe da minha história. Eu não sei e não preciso saber. Eu só preciso saber de um Deus que ama. E que hoje ele não está interessado, ele só está interessado em você. Em você. Ele sabe que você caiu, ele sabe que você mentiu, ele sabe que você traiu. Isso, ele não está passando a mão no seu pecado. Só que o sangue dele, ele cobre multidões de pecado. Aquele sacrifício na cruz foi porque ele sabia que eu e você não seríamos capazes de caminhar sem a misericórdia e sem a graça dele. A gente não seria capaz, a gente não ia dar conta e nunca vai dar se ele não estiver na nossa vida. Não importa se você cair 9, ele vai te levantar 10. E o convite de Deus, muito específico hoje, recolha todos os seus pedaços. Mas não deixe nenhum pedacinho de fora. Todos, tudo que sobrou. Tudo que sobrou. O convite de Deus hoje é muito específico, muito lindo. Recolha
tudo que sobrou. Pastora, não sobrou foi nada. As portas estão derrubadas. Meu coração, eu não acredito mais em nada, eu não acredito mais em... É desse jeito. Dizendo para Jesus, Jesus, olha, o baque foi tão grande que eu não acredito mais em nada. Jesus, a dor foi tão grande que eu me decepcionei tanto que não está dando mais. Aí ele diz para mim, vem, para mim e para você, vem do jeito que você está. Desacreditado, sem esperança, sentindo depressão, sentindo que você, como Mefibosete, você está desse jeito, esquecido, abandonado, era para ser um príncipe, mas hoje está aí. Jesus diz assim, é você que eu quero. É você que eu quero, para poder pegar essa matéria-prima dos cacos e transformar numa cidade forte, onde todos passarem e vão dizer, ali era para ser uma ruína, ali era para ser um nada, mas o meu poder, Jesus Cristo entrou lá naquela história e mudou aquela situação. Ai, que Deus lindo, que Deus fofo, Dani, que Deus maravilhoso. E eu quero, nesse momento, Dani, pedir a você que ore por cada pessoa, e você que está ouvindo, essa live foi para você. Amém. Essa porção de hoje foi para nós. E você que estava afastado, você que estava se sentindo exatamente assim, você que tem cacos, você que quer pegar todos esses cacos e pedir ao Senhor, está aqui a minha oferta, está aqui essa depressão, está aqui a minha incredulidade, está aqui a minha matéria-prima. Foi o que ficou. Senhor, foi o que ficou. Daquela mulher que cantava no louvor, daquela mulher de oração, daquela mulher... Foi o que restou, Jesus. Foi o que restou. Mas o que restou é o suficiente para Jesus entrar na história. Amém. E o que era para ser destruição, se transformar numa cidade forte. Coloque a mãozinha aí, porque a Dani vai orar. Amém. A Dani vai orar sobre a sua vida. A Dani vai colocar agora todos esses pedaços diante do altar. Nós vamos orar. Coloque a sua mãozinha. Hoje eu quero entregar os meus cacos para Jesus. Hoje eu quero voltar. Hoje eu quero me levantar. Jesus me levanta. Foi para mim. Coloque a sua mãozinha, nós vamos orar. E eu creio, aonde você estiver, a sua casa vai se encher da glória de Deus. O seu coração vai se encher da glória de Deus. E o Senhor fala que onde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar, vamos orar. Vamos. Ai, Paizinho, obrigada pela tua graça, pelo teu favor, porque o Senhor é um Deus tão detalhista, o Senhor é um Deus tão amoroso, o Senhor é um Deus tão cuidadoso. Obrigada porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e hoje as suas misericórdias estão sendo renovadas nas nossas vidas, Senhor. Nos nossos corações, Senhor, obrigada por isso, Senhor. Obrigada porque a tua palavra rema, porque a tua palavra, ela separa o bom do mal, ela atinge os nossos corações e traz mudança, Senhor. Eu quero te entregar todas as pessoas, inclusive a minha, a pastora Nani, dessa live, desse momento, Senhor, fala aos nossos corações, fala aos corações de cada pessoa que está se sentindo imunda, suja, que só tem cacos para oferecer. Sussurra no ouvido delas, filha, filho, eu sou um Deus de restauração, eu sou um Deus de reconstrução, eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Eu sou um Deus que te fez para ter vida, vida e abundância. Venha como estás, não tenha medo, não tenha medo. Eu sei do teu coração, eu sei dos seus cacos, das suas limitações, das suas dores. Eu sei que quando você fecha a porta do seu quarto, tem vergonha de si mesmo. Eu sei que você não tem conseguido se olhar no espelho. Eu sei que você não tem conseguido sonhar. Eu sei do tamanho das suas dívidas, mas eu digo, eu sou contigo. Eu sou contigo. Abre o teu coração, abre o teu olhar. Muda o teu olhar em relação a mim, porque eu sou o teu pai. Eu sou um pai que não abandona. Eu sou um pai que não lança fora. Eu sou um pai que colo junto, que ando de mãos dadas. Me entrega os seus cacos, deixa eu agir na tua vida. Deixa eu agir na tua vida, transformar a tua vida. Eu te amo. Aleluia, Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, que hoje, de uma maneira especial, todos que estão nos ouvindo possam receber essa palavra e possam sentir o teu amor ainda mais. Possam sentir as batidas do teu coração, possam sentir um abraço de um pai fiel, um abraço de um pai que não condena, um abraço de um
Pai que ama incondicionalmente. Que Aleluia, hoje possa Jesus. haver reconexões, que hoje Sim, possa Senhor haver Jesus. Sim, restauração meu Deus. na alma. Entra agora, Toda Jesus. palavra de acusação, todo ensinamento sobre um Deus distante caia por Em terra em nome de nome de Jesus Jesus. e que todos possam enxergar o Deus da graça, o Deus que Aleluia. mandou o seu filho para morrer pelas nossas vidas, Sim, o Deus Senhor. que não desiste de nós e Oh, que vai nos aleluia. buscar aonde nós estamos. Sim, Senhor Espírito Jesus. Santo de Deus invade cada casa, invade, transforma o ambiente onde tem Sim, Senhor. angústia, dor, vergonha, confusão, que haja amor, Em que haja nome de paz, que haja Jesus. coragem, que haja Aleluia. alegria vinda do céu, alegria vinda do céu. Sim, Oh meu Deus, Deus. que nós possamos entregar os nossos cacos, Sim, Senhor. Toma em cacos, tuas sabendo mãos. que eles são matéria-prima para nossa restauração, para nossa Aleluia. reconstrução, porque o Senhor é um Deus que faz tudo novo. O Senhor é um Aleluia. Deus que deixa para trás as coisas velhas, transforma as coisas velhas em bênçãos. O Senhor é um Deus que Oh, é Deus. especialista em transformar maldição em Em bênção. bênção. Oh, Deus maravilhoso. Maldição em bênção. Glória a Deus. Recebam esta manhã esse Deus que transforma a maldição em Em bênção. bênção. Independente Aleluia. de onde você estiver, do que você esteja vivendo, o nosso Deus é um Deus que intervém na nossa história e que transforma a maldição em bênção. Em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém. 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 Oh, Deus Amém. maravilhoso, que presença Amém. gloriosa, Dani. Que presença Amém. gloriosa. O Instagram já está apontando aqui que vai cair, Pra acabar? vai acabar, falta 40 segundos. Quero Ui! agradecer a Deus pela sua vida. Dani, que palavra linda, que o Senhor te sustente, minha Obrigada. amiga. Você é um presente de Deus na minha vida. Você também. Eu te Obrigada. amo, te amo. Gente, Obrigada segue. pela confiança, obrigada ao pastor, obrigada a você, obrigada, E obrigada nós pela vamos confiança. marcar mais vezes, porque vai ter o retorno das amigas. Gente, a live vai estar salva. Segue a Dani. Segue a Dani. Olha, envia essa live para alguém que precisa reunir os Amém, cacos e entregar para amém, Jesus hoje. Dani, eu te amém. amo. Te amo Também, muito. Você é linda, linda, linda. Te amo, viu? Você é um um presente de beijo. Deus. Obrigada por Amém, essa obrigada. palavra, amiga. Gente, manda Obrigada a essa todos live para vocês que estão nos alguém. assistindo também. Um beijo no coração.